Então, era para ser uma simplificação. E, de repente, vira uma complicação. Porque saem alguns e entram outros, né? Tudo bem. A gente tem IBS, CBS e IVA. IVA, que é a unificação dos dois. A IVA, né? É a CBS e o IBS. Mas, de toda forma, alguém vai ter que pagar o IVA? Ou o IVA entra só em algumas situações? Porque os levantamentos também com índices muito variados de produtos... Fabélia, o que acontece? O que foi o pretexto da reforma tributária? Simplificar o sistema. O nosso sistema tributário, de fato, ele é muito complexo, né? Nós temos aí inúmeras legislações, inclusive é um dos considerados mais difíceis do mundo, né? O que mais demanda um tempo para estudar o que é o sistema tributário brasileiro, né? Nós temos aí, por vezes, decisões conflitantes, legislações conflitantes, então era necessária uma reforma. O que é o ponto principal? Houve a reforma, foi aprovada, fazendo um recorte aqui bem brevemente. A gente vem falando de reforma tributária. Leonardo, já não foi aprovado? Agora parece que a gente está acompanhando no Congresso Nacional novos projetos de lei que visam regulamentar a reforma tributária. Que pé que está? Foi aprovado no final do ano passado a reforma tributária que alterou o texto da Constituição Federal. Ao alterar o texto da Constituição Federal, o que diz essas alterações? Extinguiu alguns impostos, alguns tributos e autorizou a criação de outros, que é o IVA, comumente conhecido como IVA. Como funciona? Extinguiu o ISS, o ICMS, o IPI, PIS, COFINS. Na verdade, o IPI não foi extinto, mas enfim. Bom, na realidade, ninguém foi extinto. Só mudaram de nome. Eles unificaram ISS e ICMS. O ISS, para quem às vezes está nos acompanhando, não tem muita intimidade, o ISS é o imposto que fica no município. E o ICMS vai para o Estado devolve um percentual para o município. Então, quer dizer, os dois viraram... O IBS. E PIS, COFINS, que é da União, se tornaram o CBS. CBS e IBS somados se tornam o IVA. O que é o ponto? E que, de modo geral, a gente paga PIS, COFINS e vou falar assim, no meu caso, ISS. A gente acompanhou as tratativas, as tramitações, Fabélia. Quem foi um dos grandes defensores dessa reforma? A indústria. Por exemplo, produtor rural. Recolhia, pessoa física, PIS, COFINS? Não. Com a reforma, que ainda foi aprovado, a reforma que autorizou a criação desses impostos, desses tributos, agora está na fase de regulamentação. Ou seja, leis que visam regulamentar esses tributos. Nós temos 2 leis em tramitação hoje no Congresso. Produtor rural não recolhia PIS, COFINS, pessoa física. Hoje, com a reforma, ele vai passar a recolher. Por quê? Porque o PIS, COFINS se tornou o CBS. O CBS vai ser recolhido pelo produtor rural junto com o IBS. Qual vai ser a alíquota desse IVA ou IBS mais CBS? Existe uma alíquota de referência que foi aprovada em uma nessas leis de regulamentação da reforma, precisa ainda ser aprovado pelo Senado, que a alíquota de referência do IVA, que é o IBS mais o CBS, é 26,5%. Ou seja, por exemplo, o produtor que por vezes recolhia só o ICMS, ou às vezes nem recolhia o ICMS porque tinha uma isenção, ou tinha um diferimento, ou tinha uma redução de base de cálculo. Agora, de não recolher ou recolher menos, ele passará a recolher o IVA, que a alíquota de referência é 26,5%. Ou seja, é uma carga muito alta. Isso fora imposto de renda, que não tem interferência, continua da mesma forma, imposto sobre patrimônio, ITR, que continua da mesma forma. Isso é só sobre o consumo, que antes não recolhia e agora, ou recolhia menos, agora teoricamente passará a recolher 26,5%. Existem, de fato,
algumas reduções desse percentual, de 26,5%. Mas isso, de toda forma, mesmo sendo reduzido, ainda continua uma carga tributária muito alta. Além do que toda a complexidade do sistema, né? Porque ele vai ter tomada de crédito, recolheu, não recolheu, para descontar na venda futura, para a agroindústria, enfim, toda a complexidade que até então não existia ou era de menor complexidade, passará agora a existir. Leonardo, acompanhando todos esses debates, dentro dessa complexidade que você mencionou agora, a gente acompanha e vê que a complicação é muito grande, porque tem produto que entra aqui, tem outro que entra ali, tem outro que eu não sei, porque nem eles sabem me responder. É o tal do cashback, que nem eles sabem se vai existir, como vai existir, porque nunca foi feita uma planilha. Quanto isso vai custar para o governo? Como que ele vai ter o controle disso? E eu também? Porque como que eu, consumidora, vou saber se eu tenho direito ou não ao cashback? E como que eu vou receber esse cashback? Fabélia, só para a gente ter uma ideia, a reforma tributária que alterou o texto constitucional foi apresentada, aprovada no final do ano passado. Agora tem esses 2 projetos que visam regulamentar a reforma. São mais de 1.000 artigos, fora artigos de lei, fora os incisos, os parágrafos. E o que é o grande problema que soma tudo à complexidade? Qual que é o pretexto da reforma? Simplificar o sistema. Há algumas simplificações? Realmente há. Mas a questão é, isso aumenta a carga tributária? A gente vai ter a certeza nos próximos anos, mas tudo indica que sim. E o outro grande problema é que, por vezes, a gente está falando de reforma tributária sobre o consumo. ISS, ICMS, que se tornam o IBS, enfim. Só que existem os famosos jabutis, que são incluídos nessas propostas de regulamentação. Tem lá 500 artigos, algum deputado oferece, sugere alguma emenda para incluir nesses projetos e que passa a toque de caixa, eu até aprovo, mas desde que por vezes inclua esse artigo. E esse artigo não tem nada relacionado com o contexto principal da reforma. Por exemplo, em um desses artigos que ainda está sob aprovação, está previsto que o ITBI, que hoje é exigido no momento do registro da escritura do imóvel. Quando você vai registrar a escritura, você paga o ITBI, que ele passará a ser exigido no momento da formalização do contrato. Contrato de gaveta, por exemplo. Eu tenho um contrato particular, ou eu só tenho uma escritura que não está registrada, já será exigido o ITBI. E isso pode trazer implicações, por quê? Porque pode travar o mercado. Eu não vou fazer contrato de compra e venda particular, ou vou evitar, porque senão tem que recolher o ITBI, que antes era exigido só no registro da escritura. Outro ponto principal, arrendamento de imóvel rural, compra e venda, alienação de imóvel, que antes ou ainda exige-se o ganho de capital, por exemplo, e no arrendamento exige o imposto sobre a renda, será exigido o IBS mais o CBS. Imagina para quem arrenda uma terra, que antes poderia recolher só imposto de renda, seja 5,5% ou 27,5%, além disso, agora poderá ter que recolher o IBS mais CBS, que a alíquota de referência é 26,5%. Mesmo tendo reduções dessas alíquotas, vai ter um aumento da carga tributária. Além do imposto de renda, vai ter que recolher o IBS mais o CBS, que antes não era devido. Ou seja, além da complexidade, que tem o pretexto de simplificar o sistema, consequentemente, há um aumento gradativo da carga tributária. Daqui a pouco eu estou pagando 50% de imposto. Se a gente analisar na ponta da caneta, Fabélia, a gente apaga isso. A gente apaga isso, se não mais. E ainda vem imposto seletivo, que vai incidir... Então, esse imposto seletivo ou imposto do pecado? Do pecado. Que ainda ninguém sabe dizer o que de fato será. É aquilo que é prejudicial para a saúde humana e ambiental. Meio ambiente. Tá. E o que é que você vai colocar? Porque a água foi prejudicial lá no Rio Grande do Sul. Eles têm... É algo muito subjetivo, né? Claro que é. E tem agora, nesses projetos de regulamentação, alguns itens sujeitos a esse imposto seletivo. E que você concorda que esse imposto seletivo vai gerar
demanda na justiça? É possível, principalmente se for uma carga alta, ter um efeito confiscatório. Por exemplo, previsto em um desses projetos que ainda não foi aprovado, que imposto seletivo incidirá sobre veículos. Ou seja, sobre veículos, produção, fabricação e importação, vai incidir o imposto seletivo, que é um novo tributo que está sendo criado. Isso certamente vai onerar, sendo aprovado, vai onerar todo o custo de aquisição de veículos. Por vezes vai impedir pessoas de trocarem de veículos porque a carga tributária, o custo vai ser maior. Então isso tudo, sempre que você mexe em alguma coisa da estrutura do sistema, interfere em tudo, né? Tem um efeito dominó, um efeito reflexo lá na frente. Por exemplo, incluir a proteína, a carne na cesta básica nacional que tem a alíquota zero de IBS e CBS. Mas isso pode implicar num aumento da alíquota de referência, que hoje é 26,5%. Eles já fizeram um estudo que a inclusão da carne e da proteína animal na cesta básica, que tem a redução a zero da alíquota do IBS e do CBS, aumenta tantos percentuais na alíquota de referência. De 26,5% tem que ir para 27 ponto alguma coisa. Acho que é 27,6%. Isso. Ou seja, tudo tem reflexo. É um sistema que eles têm o pretexto de simplificar, mas que infelizmente, ao final, a gente vai confirmar isso nos próximos anos, tende a aumentar a carga tributária. Esse assunto não esgota. Pelo menos não por enquanto. E eu acho que vai demorar a ser esgotado. Nós vamos voltar a falar sobre ele. Com certeza, Fabélia, me coloca à disposição. É um tema aí que será palco de debates por muitos e muitos anos ainda, né? Aquela frase, as cenas para os próximos capítulos. E espero que possa voltar aqui para a gente conversar um pouco mais. Será um prazer. Muito obrigada.